Nós necessitamos resgatar o sentido do Natal por aquilo que ele é. A pauta que eu acho que é a mais pedida para mim é com relação às armas de fogo. E aí eu confesso que estamos longe de um ideal, mas não por falta de iniciativa do governo federal, né? Eu cito como exemplo clássico que o controle de calibres, por exemplo, é de 1932. Depois das tropas federais do Getúlio Vargas terem derrotado militarmente as tropas revolucionárias de São Paulo, constituintes, Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele fez um controle de calibre. Ele falou, olha, quem é civil pode ter até 380. 9mm, 40, 45, só para as forças militares, etc., força de segurança pública. Isso aí para quê? Para tentar controlar a população. O desarmamento ele é sempre sobre isso, ele nunca é sobre segurança pública, ele é sempre sobre um controle da sociedade. Então ele tentou controlar a sociedade para garantir o poder federal dele. Até porque vivia-se, né, tempos sombrios aí sem uma Constituição naquele momento. Foi necessário aí mais de 80 anos para vir um presidente como Bolsonaro para acabar com essa diferenciação, esse jabuti que só existe basicamente no Brasil e em um ou outro país, não é uma regra geral. Por exemplo, se for na Argentina, que é nossa vizinha, não tem essa distinção, né? E você acaba limitando o poder de fogo do cidadão para garantir a sua legítima defesa. Coloca ele em desvantagem com relação ao criminoso, porque o criminoso, o que se abastece de armas, não do mercado legal, ele não compra arma em loja, onde ele vai ter que comprovar 25 anos de idade, nada consta em todas as justiças, exame de prova psicológica, teste de manuseio, enfim, todos aqueles requisitos que a gente sabe que o bandido não vai precisar fazer. Então ele compra a sua arma no mercado negro, o calibre que ele quiser. E o cidadão, por outro lado, é injusto você colocar ele numa inferioridade bélica, né? Então é uma das pautas mais pedidas. Trabalho muito, Bruno, em bastidor, sim, tá? Conversando com pessoas, às vezes a ideia vai adiante sem levar ali o meu carimbo, o meu selo, mas eu não me preocupo com isso. O meu compromisso é com o quê? É com o resultado. Se nós estivermos caminhando nessa pauta da legítima defesa, eu me dou por satisfeito, né? Independentemente do meu nome aparecer ou não. E eu acho que a gente está indo bem nessa área. Até porque se qualquer um dos outros em 2018 tivesse sido eleito, um Haddad, um Ciro, qualquer outro candidato fosse eleito em 2018, certamente a gente estaria experimentando uma situação muito mais amarga. Vide que eles já não respeitam nem sequer o referendo como foi de 2005. Em 2005 tivemos um referendo sobre armas de fogo, onde 64% dos brasileiros, 59 milhões de votos, uma votação que nenhum presidente na história do país jamais teve, de pessoas dizendo que não queriam a proibição da comercialização de armas de fogo. Ou seja, um recado claro que quem quer o comércio é porque quer comprar. Infelizmente, naquela época, o governo Lula não respeitou essa vontade popular. Nesse tema das armas, qual seria, na sua opinião, em termos legislativos, o mundo ideal? Olha, seria excelente se nós começássemos revogando o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele foi aprovado em 2003, no auge do mensalão, ou seja, com o voto dos mensaleiros, o que na minha visão já configura um vício de iniciativa. E depois, esse desarmamento se mostrou ineficaz. Ele foi regulado em junho de 2004, né? Então, quando o desarmamentista fala para você que em 2003 foi aprovado o desarmamento e já teve uma leve queda no número de homicídios, não se engane. Não foi por causa do Estatuto do Desarmamento, porque ele não estava em vigor ainda, ele não estava regulamentado. Ele só foi regulamentado em 2004. Então, se nós revogássemos essa lei, que em nada adiantou para reduzir o número de mortes de inocentes, tem que fazer essa diferenciação. Eu não quero acabar com a morte na legítima defesa, no auto de resistência do policial, porque aquela ali é onde o bandido morre. E que se o bandido não morrer, ele vai matar ou o cidadão ou o policial. Então tem que primeiro fazer essa diferenciação, o Ministério da Justiça coletar dados para ver o que é legítima defesa, o que é homicídio, para não colocar tudo no mesmo bolo. Mas, retornando ao início, depois do desarmamento, a gente teve aí pelo menos 3 ou 4 anos recorde em homicídios por arma de fogo. Ou seja, uma política que não adiantou. Se a intenção é melhorar a segurança pública, ela nasceu fracassada. Então, o que você faz quando uma política é fracassada? Você volta e tenta outro caminho. Então, inicialmente, eu acho que revogar o Estatuto do Desarmamento seria o melhor. Como a gente não tem um clima para votar uma proposta dessa magnitude, a gente vai por outros flancos.
Tá, mas revogam-se também os crimes que estão lá previstos. Então, liberaria as armas. Não, porque anteriormente já tem previsão de crimes. Agora, se fosse o mundo que o Eduardo Bolsonaro quer, a gente revogaria até 1997, quando o FHC deu o primeiro passo, criando uma lei sobre regulamentação de armas. Se nós olharmos os dados, por exemplo, em 1980, o Brasil tinha cerca de 8 mil homicídios por ano. Se nós considerarmos, arredondando os números, que a população brasileira dobrou de 1980 para cá, logo, de 8 mil, deveríamos ter atualmente 16 mil homicídios por arma de fogo, certo? E o Brasil passou de 60 mil. Olha a discrepância disso tudo. Isso tudo é porque o Brasil optou por um caminho totalmente errado, onde as leis só dão mais conforto ao bandido, dentre elas o desarmamento. O cara consegue assaltar à luz do dia porque ele sabe que nenhuma vítima dele vai tá apta a reagir. Então tornozeleira, desarmamento, né? Visita íntima, via de regra, né? Se não for no crime hediondo, ele progride de regime com um sexto de cumprimento da pena, tem visita da família, tem auxílio reclusão, tem uma série de outros benefícios que torna a vida do criminoso mais confortável, sob um falso pretexto de direitos humanos. Não. Direitos humanos têm que ser os direitos humanos da vítima. Quanto mais bandido solto, mais vítima vai ter na sociedade. Então é por isso que, se olhar nos anos 90, cada vez mais leis serão aprovadas, deixando o bandido confortável, e a linha de crimes vai seguindo a mesma entoada, a mesma linha. Então a gente tem que refazer isso tudo. Nos anos 90, antes da criação da lei do FHC, desarmamentista de 97, era contravenção penal o porte legal de armas. Então o porte legal ele não dava nem prisão. E os números de homicídios eram bem inferiores. Hoje em dia, depois aí de quase 20 anos do Estatuto do Desarmamento, tentam vender aos mais jovens que, se liberar as armas, vai ser um tiroteio na primeira fechada de carro que tiver. Mentira! O cara, ele não vai ter um tiroteio no primeiro problema no trânsito, porque ele vai pensar que do outro lado pode ter uma pessoa armada. Então ele não vai ficar de gracinha puxando a arma por qualquer motivo, porque ele sabe que ele também poderá se dar mal. E já tivemos a aplicação prática disso, como eu estou falando aqui. Nos anos 90, as pessoas andavam armadas, não era sequer crime, era contravenção penal, e não tinha tiroteio na rua. Agora, o bandido sim se preocupava. Antes de entrar na tua casa, antes de assaltar a luz do dia e fazer o que quer que fosse. Você disse que não há clima hoje para votar uma legislação mais flexível nesse tema. Você acha que a curto prazo, a médio prazo, é possível que esse clima venha? Não vejo. Eu só vejo através de uma nova configuração do Congresso Nacional, você tem um clima para algo dessa magnitude. Tá, de revogação do Estatuto do Desarmamento. Só que para isso é preciso o quê? É preciso ser feito um trabalho de conscientização, né? Essa guerra de narrativas diárias, para você colocar as pessoas para falar mais à vontade a favor das armas. Tem muito deputado bom que ainda tem uma visão da grande imprensa, porque ele é bombardeado diariamente, falando, as armas mataram não sei quantas pessoas, né? A novela mostrando um tiroteio. Isso acaba sedimentando na cabeça daquele parlamentar que, de fato, as armas é uma coisa negativa, que o mundo seria mais seguro sem armas. Só que ao cair nessa arapuca, ele não percebe que só quem vai ter arma vai ser o criminoso, e não o cidadão de bem. Então a gente precisa mudar essa questão cultural. É por isso que, assim, eu aproveito a oportunidade de, enquanto deputado federal mais votado da história, de trabalhar nessa pauta cultural, né? De ter, a longo prazo, estudos para contrapor o Sou da Paz, né? Contrapor o Viva Rio. Não é raro a gente ver numa entrevista de televisão, quando tem um crime notório, um especialista dizendo, olha como é prejudicial a arma, olha isso, olha aquilo. Enquanto que do nosso lado, a gente tem 2 ou 3 pessoas apenas que falam de maneira contrária, né, com propriedade, dizendo que armas de fogo salvam vidas. Então a gente tem um campo de batalha imenso pela frente. A Câmara tem 513 deputados. O brasileiro médio não tem uma imagem muito positiva dos deputados federais, né? Da Câmara em geral. Você acha que a Câmara prestaria um melhor serviço à nação se ela reduzisse o seu tamanho? Com certeza, isso aí geraria uma economia, né, nos custos. É uma pauta que eu votaria a favor, só que eu só vejo algo disso indo para frente se for através de uma Assembleia Nacional Constituinte para esse propósito de reforma eleitoral, né? Por que uma PEC não passaria hoje? Não, porque quem vota são os próprios deputados. O deputado, via de regra, tá? Vou generalizar. Quando ele olha uma proposta de reforma eleitoral, como é que ele analisa essa proposta? Ele fala, bem, se melhorar para minha reeleição, eu voto a favor. Se não melhorar, eu voto contra.
como uma PEC precisa de muitos votos, né, 308 votos na Câmara para ser aprovada, é dificílimo que isso aí vá adiante. Vale lembrar, se retroagirmos um pouquinho, formos para o tempo da presidência do Eduardo Cunha, ele botou todas essas matérias para votar. Distritão, distrital, distrital misto, fundão, etc. e tal, e praticamente não se avançou em nada. Então, se nós tivéssemos um grupo de parlamentares, uma Assembleia Nacional Constituinte, só para a reforma política, seriam pessoas que votariam muito mais de acordo com o espírito da sociedade, porque estariam dissociados, seriam separados desse sentimento de reeleição. Você imagina que num possível segundo governo do seu pai haveria clima para uma nova Constituição? Olha, não sei. Aí é um exercício de futurologia. Tem que ver de acordo com qual a configuração que vai se dar do Congresso. Não há conversa Agora, sobre isso. direita e esquerda ficam preocupados quando você fala nisso, né? Se você, por exemplo, for olhar no Chile, com a esquerda na rua, incentivando, quebrando tudo, etc., a esquerda vai querer uma Assembleia Nacional Constituinte. Se fosse o oposto, certamente eles não iriam desejar, porque eles saberiam que a nova Constituição a nascer seria muito mais conservadora, né? Ou liberal na economia. Então isso tudo daí é uma questão de momento político. Eu não consigo aqui fazer uma previsão futura de configuração do Congresso para te dizer, olha, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser ruim.